Outubro é rosa, outubro é o mês dos cuidados das mulheres. E nesse nosso podcast especial, em homenagem às mulheres, estou com duas pessoas maravilhosas, dois especialistas que vieram aqui para tratar de um tema que consideramos muito importante, que são os cuidados da mulher em urologia. Nós sabemos que o Outubro Rosa é voltado para a questão do câncer de mama, mas para a gente o que é mais importante é que a mulher tenha um cuidado muito mais abrangente e que ela se sinta bem e que a gente possa de repente melhorar com informações maravilhosas que os nossos convidados trouxeram para a gente, melhorar sua qualidade de vida e sua saúde. Estamos aqui com a doutora Cristiane Gico, médica nefrologista, e estamos aqui também com o Dr. Mário Chamas, médico urologista. Tudo a ver, né, falar de urologia para as mulheres, não tem, doutor? Tudo a ver. Apesar do Outubro Rosa ser voltado para as mulheres, a gente tem que sempre pensar não só no câncer de mama nessa época do ano, mas pensar na mulher como um todo, né, e tentar alertar muitas coisas da parte da urologia que muitas vezes passam despercebidos do dia a dia da mulher. Se a gente puder levar essa informação, acho que vai ser muito útil esse nosso bate-papo aqui. Maravilha, doutora, seja bem-vinda, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a sua agenda, assim como a agenda do Dr. Mário, são coisas absurdamente, eu estou assim lisonjeado com a presença de vocês. Doutora, eu gostaria que você se apresentasse e já desse um gancho para a gente com alguma mensagem que você gostaria de dar para as mulheres nesse Outubro Rosa. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigado, Mário, também, por estar aqui, né? É sempre bom essa dupla, né? Porque as pessoas não compreendem o que um urologista faz e o que um nefrologista faz. Olha aqui. Nós somos áreas afins, sim, áreas irmãs, mas as pessoas têm muita dúvida quando ir em um, quando ir no outro, ou se a gente conversa, se a gente interage. Então eu acho bem interessante esse podcast. Eu acho que não é muito comum podcast entre as duas especialidades, mas eu fico muito feliz pelo convite. E nesse Outubro Rosa, né, que eu acho que é um grande movimento, né, mundial. Por quê? Porque o câncer de mama é a primeira causa de morte em câncer na mulher no Brasil. Certo. E é um câncer prevenível. A mulher pode evitar, né, que esse câncer avance e tem cura. Então, é uma doença que pode ser detectada, pode ser curada e mesmo assim as mulheres continuam morrendo de câncer de mama. Então, a pergunta que fica é por quê? Por que ainda, mesmo nós temos tanta tecnologia, inteligência artificial, robótica, nós continuamos morrendo das mesmas coisas, doença cardiovascular e oncologia? Por quê? Essas perguntas é que a gente precisa fazer para entender o movimento do adoecimento. Certo. Então, assim, no Outubro Rosa, a gente tem que fazer uma reflexão mais profunda sobre a saúde da mulher de uma forma geral. Porque eu, como mulher, não consigo fazer exames preventivos, buscar os resultados de exame na hora certa, saber se eu estou bem, o que eu preciso melhorar. Por que eu não consigo evitar o adoecimento? Eu acho que esse podcast a gente precisa falar sobre isso, que eu não vejo em muitos espaços, a gente comentando nesse ato do cuidado. A gente fala muito em exame, vai lá, certo, e faz o exame. Uhum. Mas, por exemplo, eu cuido de uma paciente, porque eu também faço clínica médica, que ela fez o exame para câncer de mama e não foi buscar. Simples assim. Ela não foi buscar. Ela voltou 3, 4 meses depois, porque algum médico pediu o laudo e o câncer já estava com metástase. Nossa. Então a pergunta é assim, será que é só fazer? Por que eu não volto para buscar um exame? Onde que tem aí minha falha no cuidado? Né? Então, esses aspectos eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais. E temos essa oportunidade para engrandecer com essas informações, porque você começou falando de uma coisa que realmente avança-se tanto tecnologia, informação, pessoal agora nas redes sociais é consumo direto de informação e mesmo assim ainda continuamos pecando ou com muito medo e morrendo das mesmas coisas. E Felipe, acho que é importante também, a Cristiane acho que tocou num assunto muito importante,
que assim, esse tipo de doença, o câncer de mama na mulher, o câncer de próstata no homem, muitas vezes ele não dá um sintoma muito claro, às vezes não dá sintoma nenhum. Então, acho que o ponto principal que a gente tem que tentar levar para a população em geral é que não esperar sentir alguma coisa para você ir para o médico. Certo. Isso aí que talvez seja o grande erro que vão pensar, então não estou sentindo nada, eu estou bem, para que eu vou no médico esse ano? Sim. Tá? E aí no câncer de mama, que ela acaba não fazendo o autoexame, acaba não tendo nenhum sintoma naquela fase bem inicial, perde a chance de ter um tratamento muito mais eficaz do que se for fazer a avaliação no estágio mais do começo, quando não tem nenhum tipo de queixa ainda muito claro. Assim. Sim, o senhor mencionou a questão dos homens. Doutor, você acha que nesse caso as mulheres têm mais medo, vergonha, tabu? O que deve ter sido esse caso, por exemplo, dela ter feito o exame e ter sumido? Ela acha que aquilo era besteira? O que vocês normalmente como médicos veem nos seus consultórios ou veem em outras especialidades, esse tipo de atitude, esse tipo de ação das mulheres? E depois, no Novembro Azul, a gente vai falar dos homenzinhos, que também o homem tem muito disso, né, doutor? O que a senhora acha, doutora? É medo? É tabu? Qual é a sua opinião sobre isso? De mulher falando para mulher, não vou falar o nome da loja. Eu acho hoje a medicina muito mecânica. Certo. Né? Quando a gente fala em Outubro Rosa, a gente só fala de exame, câncer. E muitas mulheres têm muito medo do diagnóstico. Tem paciente minha que fala assim, doutora, eu não marco exame com oncologista ou com mastologista, porque eu tenho medo de arrumar mais doença. Então, assim, as pessoas não olham mais para nós como um grande companheiro de estar junto na jornada de saúde. As pessoas estão olhando para a gente muito como robô. Pede exame, coloca remédio e trata o câncer. Certo. E onde está a doença? Porque o câncer de mama não anda sozinho, não é uma mama que anda na rua, é um ser humano. Sim. Ela tem nome, ela tem história, ela tem sentimentos, ela tem seus medos. Quando a gente enfatiza muito o exame em detrimento à mulher, elas começam a sair da rota. Porque elas não estão indo lá para ser cuidadas, para ser ouvidas em seus medos. Não, elas estão lá para fazer o exame. Isso a inteligência artificial vai fazer muito bem. Porque muitos de nós médicos, não sei se o Mário concorda, a gente já está robô. Virou robô desde a universidade, ele é robótico. Ele pede exame, olha exame, tem que operar. Pede exame, olha exame, tem que operar. Então as mulheres, e eu acho que muitos homens, eles esperam mais que isso. Entendi. Então muitas pessoas evitam fazer exame porque nós não estamos acolhendo essas pessoas além da doença. Então, por exemplo, eu atendo muito paciente lá no meu consultório pós-químio de câncer de mama, por exemplo. Elas falam, meu médico tirou o câncer, disse que eu estou curada, mas eu estou péssima. Doutora, eu não sou mais ninguém. Minha autoestima está baixa porque a minha mama não ficou legal, teve que estipar um pedaço, eu me sinto deprimida, a químio foi muito para mim, eu não me sinto nutrida, não tenho libido. Mas assim, com a especialização do cuidado de muitas pessoas, é apenas até a cura do câncer e não o cuidado da pessoa, elas ficam no limbo. Então, não sei se o Mário concorda, mas eu acho que a gente precisa ampliar esse nosso olhar com a mulher. Se a gente quer que todas façam o exame e que realmente previnam o câncer. Eu acho que isso aí também, por coincidência, eu estava participando de outra entrevista com outro local, e a gente entrou justamente nesse assunto. Eu acho que os médicos mais novos, eles tendem a ser muito objetivos e talvez se envolver menos com o paciente. Eu mesmo, olhando retrospectivamente, acabava sendo uma coisa mais mecânica. Com o passar do tempo, a experiência vai vindo, você vai começando a, talvez, ver a coisa de uma forma um pouquinho mais humanizada, de uma maneira mais holística, se pode dizer assim, e você acaba entendendo melhor o que o paciente está pensando, acaba se botando um pouquinho mais na situação do paciente, está passando por aquela situação. E eu acho que isso acaba vindo com o aprendizado. Isso não é uma situação fácil, porque o médico, muitas vezes, por proteção dele, ele não quer se envolver para não
Entendi. Para não ficar triste com o paciente, ele quer se manter numa postura mais isolada e isso ele acaba... Eu imagino mesmo, sabe, doutor? Eu, por exemplo, eu sou filho de pais médicos e não tinha cacoete nenhum para medicina. Por justamente achar que em determinado momento eu não ia conseguir separar o profissional da pessoa que vai se envolver. Isso. Psicológica, emocionalmente, porque eu não gosto de sofrer. Eu não quero a pessoa sofrendo, mas de repente essa pessoa não tem mais jeito. Eu não sei como eu ia me sentir. Eu não sei nem como é que é esse preparatório lá da faculdade. Nem sei se tem isso mesmo, se isso é para a vida mesmo. Eu não me daria bem nisso. Infelizmente, a faculdade não nos treina para a vida prática. Entendi. Ela treina a parte teórica, mas a prática você aprende na pancada do dia a dia. Entendi. Então, assim, o que eu vejo hoje em dia, depois de alguns anos de experiência, é que a gente vai adaptando, vai se ajustando àquela situação, você vai começando a ficar um olhar mais humanizado, você vai começando a não pensar aquilo só como uma cirurgia, mas pensar aquilo como a família dele tem que estar bem, o filho dele tem que estar sabendo que ele saiu da cirurgia, que está tranquilo, eu tenho que avisar o pessoal que está na casa. Então, assim, a gente vai começando com o passar do tempo, ter uma visão mais ampla da situação. E isso não se aprende na faculdade, não se aprende nos primeiros anos de carreira. Mas eu acho que faz parte do amadurecimento, e isso aí a gente vai acabar vendo. Mas o mais importante é, como a Cristiane falou, você não vê o paciente como uma doença. Você não vê o paciente como só a mama, vê o paciente como um todo. Você tem que ver que aquele paciente pode estar muitas vezes apresentando uma infecção urinária recorrente. Por quê? Porque ele perdeu o emprego, porque o pai está com uma doença grave. Então, assim, às vezes coisas externas levam a repercussões de saúde. Legal. Que você, tratando só aquela infecção, o problema de lá vai continuar. Entendi. Então, às vezes, aquele paciente precisa ser direcionado para um psicólogo, aquele paciente precisa de uma conversa de 10 minutos no consultório. Que vocês também são psicólogos dentro do consultório. A gente acaba... Né? Acaba tendo que dar umas... Às vezes um pequeno ajustezinho, uma coisa que você faz fora do problema que levou ele lá, resolve muito mais a situação dele. Então, esses programas do Novembro Azul, Outubro Rosa, a parte amarela, suicídio, acho que eles têm que... essa parte que é muito vantajosa, que é você tentar olhar o paciente pelo todo, não apenas o câncer de próstata, não apenas o câncer de mama e não apenas o suicídio, que é a parte do fevereiro amarelo, se não me engano. Como vocês falaram, desculpa te interromper, doutor, eu acho que a questão outubro rosa, as cores, né? As cores existem para a gente enfatizar, mas eu acho que, pelo que você está falando, pelo que a doutora falou, tem que ser um cuidado um ano inteiro, independente do mês, da cor, tem que ser um ano inteiro. Né? É bom isso aí para poder aquele chamar. E a cor também pelo marketing ajuda a fixar. Tá? E também, Mas é o chamar a atenção, aquele puxão de orelha e falar, olha, tem essa parte aqui, cuida da sua esposa, cuida da sua mãe, vai atrás do câncer de mama, mas como a Cristiane falou, não olha só isso, olha também todo o ambiente, porque às vezes pequenas mudanças que a gente pode fazer podem levar a grandes mudanças da vida do paciente. Ah, que maravilha. Bom vocês pensarem e dar essa informação ou mostrar que o médico não é o bambambam, sabedor de tudo, mas ele também é uma pessoa que você pode contar que pode ir além do problema, né? Ele pode te ajudar com outras coisas também. Então, não é ter medo, não é ter tabu, não é deixar de ir por causa de... Tem todo um contexto que, pelo que vocês estão me falando, o bom tratamento é aquele que você consegue dar um afago em todos os momentos. Claro, dadas as devidas proporções e medidas. Então, a questão do afago, da informação, de ajudar, de ter empatia, simpatia e altruísmo, isso é maravilhoso. E já pegando um gancho disso, quando que a gente procura o nefrologista e quando que a gente procura o urologista? Vou passar para a Cristiane. Passa para a doutora. Eu ia passar para ele. Doutora, a gente divide, você fala a sua parte. Você da urologia, a gente já tem uma noção, mas eu quero mesmo você defendendo a sua especialidade. Nós somos especialidades afins, né? Perfeito. Por exemplo, no transplante renal, a gente está sempre juntinho. Legal. Porque somos nós que captamos, somos nós que chamamos a pessoa que vai receber o rim transplantado. Mas a grande arte mesmo, quem faz é o urologista, né? Entendi. Que é essa conexão do rim.
E quando sai da cirurgia, somos nós que Voltando cuidamos pra do vocês. rim, Ah, né? Logo após entendi. o transplante renal, somos nós também que cuidamos do rim. Então, o urologista, ele é mais cirurgião, ele é Certo. um grande cirurgião da área do aparelho urinário. Aparelho urinário. Quem é o especialista de entender a funcionalidade, o que realmente faz aquele órgão, a clínica do órgão, é o nefrologista. Perfeita explicação. Então, só que o uro, ele é um cirurgião bem interessante. Já estou falando da sua área, mas do que da minha. Tô vendo. Na verdade, eu acho interessante essa diferença, porque o uro, ele lida bem com duas áreas clínicas, que é a nefro, Ok. que ela é mais do aparelho, do rim mesmo, do órgão renal, Certo. e a gineco, porque a ginecologia vai cuidar do aparelho reprodutor na área clínica feminina, Certo. né? E ele vai lidar muito bem com a parte masculina. O grande clínico é o urologista. Então, Entendi. o que a nefro faz? A nefro, ela vai cuidar de toda a funcionalidade do rim. Porque Ok. o rim é um órgão imunológico, ele é um órgão hormonal, ele é um Certo. órgão equilibrador da vida. Sem o rim você não consegue viver porque você não mantém o pH sanguíneo, você não consegue equilibrar sódio, potássio, você não equilibra cálcio, você não equilibra fósforo. Então tudo que tem no seu sangue, quem comanda, o grande comando não vem do cérebro, vem do rim. O rim é que vai controlar a sua pressão, é o rim que vai dizer, olha, guarda a água, joga a água fora. Olha, vamos então eliminar todas as substâncias da comida Certo. que não serve mais. Vamos eliminar os remédios que você tomou, isso não serve mais. Então ele é o grande harmonizador do corpo. Então qualquer coisa que você faça na sua vida vai ter respaldo no rim. Por quê? Porque mais de 6 vezes por dia todo o sangue tem que passar pelo rim. Então ele fica lá monitorando. Comeu demais? Comeu muito sal? A pressão dele não está boa? Ele vai fazer uma atividade que vai ter labilidade? Comeu oxalato demais? Sim. Então o rim é esse organizador. Além de ser o responsável para a maturação das suas células sanguíneas. Então é ele que vai sensibilizar as células para maturar através da eritropoetina. Além de conversar com a paratireoide e os ossos, para também equilibrar a parte de cálcio e fósforo. Então é um órgão extremamente importante, que tem a ver com tudo, e ele sempre é atacado por quase todas as doenças. Então, qualquer Entendi. doença que você tiver, uma cárie, por exemplo, uma cárie que você não cuida, você pode levar o sangue a uma inflamação crônica e você perder a função renal, por ter esse tempo todo a inflamação crônica. Então, quando eu tenho que consultar com o nefrologista? Na verdade, faça sempre o seu exame de creatinina. É sempre o que a gente fala. E o Vai exame no de creatinina uro é para você saber Medir a função renal. medir a Função- função renal. função É o renal. exame mais próximo Tá ok. de como está a função renal. Ah, É a creatinina Uhum. e um exame simples de urina, que é o EAS. Custa centavos esses dois exames. Então, eu vou no uro, eu peço creatinina, ureia e um exame de urina. Eu vou na gineco, eu peço ureia, creatinina e exame de urina. Eu vou em qualquer especialidade, esses são rastreios da função renal. Entendi. Então, sempre eu tenho que saber quanto que está a minha creatinina, que é o exame mais simples para eu entender como está meu rim. E sempre olhar para o meu exame de urina. Vai em qualquer médico, me explica aí, como está a minha urina? Tá legal? Tá bem? Tá normal? E minha creatinina, quanto é? Entendi. Então, é assim que você chega no nefrologista. Perfeito. Tá? Então, esse seria a forma. E outras doenças que pouquíssimas pessoas procuram nefrologista são para as infecções urinárias, de repetição principalmente. Certo. Elas ficam no limbo, vão lá, compram antibiótico e não procuram nefro para entender. E as pedras no rins, que são as litíases renais. Então, assim, elas ficam tirando pedra e tratando infecção urinária, mas nunca vão no especialista Entendi. para entender por que isso está acontecendo. Eu acho que Perfeito. principalmente seria isso. Então vocês são ultra mega complementares, associados
e unidos na função do rim. Eu vou falar pra você que eu poucas vezes vi uma defesa tão bonita do rim dessa vez. Isso que ela disse que estava falando mais da sua especialidade, né? Eu vou até escrever o texto. Eu já estou aqui quase agora eu vou repensar minha faculdade de medicina, eu vou fazer. Não, vai ser muito prático, muito bom. Você gostou, muito bonito. Que lindo isso, as duas especialidades se conversando, literalmente se conversando. E aí só vou dar meus 5 centavos aqui, que assim, é exata. Fica até difícil complementar uma coisa depois de tudo isso que a Cristiane fala. Dessa... Mas na prática, assim, é basicamente isso. Quando são problemas cirúrgicos, que seriam a pedra no rim que já foi formada, né? A pedra que está lá, a pedra que está com obstrução, um tumor renal, tumor de bexiga, tumor de próstata, obstruções, a parte do encanamento, né? O pessoal fala muito que o urologista é um grande encanador, né? Que ele acaba resolvendo toda... Então, a parte nossa da urologia, quando são coisas que precisam ser... avançar eventualmente para um procedimento cirúrgico, seria a nossa área. A grande aliada que é a nefrologia para a gente, ela ajuda muito na parte da prevenção. Então, como a Cristiane falou, os pacientes que têm formação de cálculo crônico, muitas vezes você trata a dor dele, ele some e não aparece nunca mais. Aí daqui a um ano volta de novo. Então, a gente tem que também aproveitar esse espaço aqui para deixar isso claro que o nefrologista vai ter uma ação primordial e importantíssima no cálculo urinário, porque eles acabam lembrando da gente para tirar o cálculo, mas não lembram deles para prevenir. Então, isso aí é uma informação extremamente importante, porque quem já teve cálculo urinário tem a obrigação de passar para um nefrologista, avaliar se tem alguma coisa no organismo dele que favoreça a formação de cálculos e, dessa forma, ele começar a prevenir. Porque não prevenindo, se ele mantiver os mesmos hábitos, vai estar uma coisa recorrente, pode deixar agendado, daqui a um ano você vai estar voltando aqui no hospital e fazendo o mesmo procedimento. Então, a nefrologia nos ajuda muito, transplante renal, prevenção de cálculos. A gente, quando eventualmente tem um paciente com obstrução crônica, que a gente desobstrui, eles acabam fazendo esse manejo pós-operatório de uma maneira muito, muito boa. Então, somos bons amigos. Bons amigos aqui. Depois dessa, corporativismo, não, brincadeira. Não, mas muito legal essa explicação, porque por serem complementares e não existia essa diferenciação, união mesmo, para deixar claro para as pessoas. Que a pergunta era, quando procurar o nefrologista, quando procurar o urologista? A meu ver, se a pessoa está querendo se cuidar, ela vai procurar os dois. Sim, são áreas, um vai indicar o outro porque... áreas diferentes que se complementam. Sim, foi maravilhoso. Eu queria, antes de fazer as outras perguntas, você, doutora, mencionou da questão da infecção urinária de repetição, certo? Sim. O que caracteriza a repetição? Por exemplo, eu tive infecção hoje. Aí daqui a pouco, daqui a 3 anos eu tenho de novo. Isso é repetição? Não, é no mesmo ano. É no mesmo ano. Sim, a gente o que caracteriza a repetição? As infecções urinárias de repetição, nós consideramos no mesmo ano acima de 3 crises, vamos dizer assim. 3 crises. E o que acontece? Muitas mulheres acham que eu indo ali tomar um antibiótico e melhorando meus sintomas, está tudo certo. Não ocorre isso. A infecção urinária de repetição pode levar à insuficiência renal. Então, às vezes, essas mulheres nos procuram já quando a creatinina já está elevada e ela não sabe por quê. E a gente vai investigar, às vezes ela tem infecção urinária que ela nem tem sintoma. Ela tem, por exemplo, um refluxo urinário desde a infância que nunca foi diagnosticado. Então, ela faz infecções crônicas que não tem muito sintoma e ela fica, às vezes, tomando antibiótico. E com essa infecção crônica, os néfrons vão morrendo. Então, o que a gente vê muito no ambulatório? A gente pergunta, você, quando era criança, fazia xixi até muito tempo na cama? Que também é uma área afim com a uro, que é a enurese, continuar fazendo xixi na cama muito tempo, né? Acima de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, né? Tem criança que vai até os 15 anos. Eu tenho um paciente que sempre urinou, né? Vai dormir, faz xixi na cama e nunca procurou um médico. Isso é patológico. Entendi. Isso pode demonstrar uma má formação do aparelho urinário. Deveria ter consultado com o urologista lá atrás.
Entendi. Ele pode ter nascido com uma estenose de Jupe, ele pode ter um refluxo que o uro deveria ter visto. Entendi. Então, assim, essa normalização das coisas é que é o perigo na saúde. E hoje é isso que nós temos que usar para a tecnologia. A tecnologia que a gente fala, assim, rede social, Facebook, inteligência artificial, que eu acho que vai ser um caminho muito bacana, é a gente lembrar as pessoas que isso não é normal. Então, assim, eu tô com 10 anos de idade, eu tenho um filho que faz xixi na cama, isso não é normal. Eu preciso procurar um urologista, investigar se ele tem uma doença anatômica e eu preciso entender com o nefro se está alterando o meu rim. Então, assim, as infecções urinárias, elas se manifestam de várias formas. Tem gente que não sente um ardor urinário. Vai, faz xixi e sente apenas um calafrio, uma mialgia. Porque já não é uma infecção de urinária baixa. Ela já tem pielonefrite. É uma infecção diferenciada, é uma infecção muito mais grave, sistêmica, que pode me levar a sepse e eu perdi o timing. Então, assim, quando eu tenho infecção urinária, eu preciso entender, os gatilhos, né? Por que eu tenho? Ali, né? Sim. Nós temos a infecção urinária pós-relação, que é a tal famosa lua de mel. Por que eu estou tendo essa infecção toda vez que eu tenho relação? A gente tem que ir no causal. Hoje, nós temos estudado muito a relação intestino-rim. É um eixo que está crescendo, a gente está conversando muito sobre isso. O intestino hoje, ele é o grande cereja do bolo em todas as especialidades. Você vai no congresso de cardio, a gente está falando intestino e coração. A gente tem hoje que falar muito sobre o aparelho urinário e o intestino. Por quê? Qual é a bactéria que cresce lá na nossa urocultura? É a bactéria mais comum que mora dentro de mim. De onde ela vem? Entendi. Ela vem de dentro de mim, ela não vem voando. Ela vem de dentro de mim. E por que ela translocou? Por que ela saiu de uma posição e foi para outra? Ela saiu de uma posição e foi para outra. Entendi. Então, a mulher que tem essa mania de nunca ir ao banheiro, né, para defecar, ou porque não é o banheiro da casa dela, porque não está limpo o suficiente, aí fica 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Se lá nas minhas fezes tem a bactéria comum, que é a Escherichia coli, não vai translocar? Claro que vai. Mulheres constipadas têm muito mais ITU de repetição. Entendi. Então, por exemplo, mulheres que não bebem água, que não vão ao banheiro, né, que, por exemplo, não urina pós-relação, que é uma coisa interessante, porque a bactéria ela tem umas perninhas, né? Sim. E elas, como é por translocação, ela sobe o sistema urinário. Ela sobe literal mesmo, ela sobe. Sim. Então, a gente tem mecanismo para evitar essa subida. Já tem muitos artigos falando de suplementações que evitam a infecção urinária, como a demanose, né, o cranberry. A gente usa suplementos como o própolis. Então, tem muita coisa. A doutora, que a gente fez o podcast anterior, ela falou que tem até vacina para isso. Pode utilizar a vacina, comprimido, sim. o Orovaxon. Pode usar. Mas aí é que eu falo, né? Aí vamos voltar ao começo do nosso podcast, né? Aquela medicina muito voltada para o remedinho. Entendi. Eu vou tomar um remedinho aqui, então eu vou tomar até o suplemento se transforma nisso, né? Certo. Vou fazer o meu exame para mama só, eu vou só tomar um remedinho, vou tomar só a vacina. Mas isso é saúde, assim? Realmente eu estou saudável? Entendi. Então, assim, ampliar um pouco mais, né? Então, assim, a mulher, ela precisa entender o seu sistema urinário, entender que ela precisa urinar bem, né? Que ela não tem que ficar segurando xixi porque o chefe não deixa ela ir ao banheiro, ou às vezes os seus próprios problemas emocionais, onde ela se auto-sabota. Eu acho que as pessoas hoje se auto-sabotam demais, né? Sim. Querendo alcançar metas e ser o top das galáxias, elas colocam a saúde em último lugar. Sim, então, sim. beber água, ela não bebe porque ela é uma pessoa muito ocupada. Ela não vai ao banheiro porque ela é uma mulher muito ocupada. Ela não faz o número 2 porque o banheiro não é o top das galáxias. Também ela não tem tempo. E assim, eu não vou buscar meu exame de mama. Não vou fazer meu exame de mama porque eu também não tenho tempo. Mais um alerta para as mulheres. Então, mais assim, um alerta. toda essa psique do não tenho tempo, eu sou uma pessoa ocupada, eu tenho que bater meta, é distúrbio emocional, né? É transtorno, ou seja, a partir do momento que eu nunca coloco a minha saúde em primeiro lugar, isso tudo é para depois. São coisas básicas.
Então eu tenho que ir ao banheiro todos os dias, eu tenho que urinar antes de ter aquela sensação de eu tenho que ir correndo para urinar. Aquilo ali não é... Mário, eu já deixei o xixi quantas horas parado na bexiga? Imagina. Horas! E começa a ter problemas recorrentes, né? Você começa a ter resistência ao antibiótico, começa a ter uso recorrente. Nesses casos de infecção recorrente, a gente tem que tentar achar uma causa para combater os efeitos, mas são casos muito difíceis. Todo urologista tem pelo menos aí uns 5, 10 pessoas que ele acompanha que você faz de tudo e não melhora. Aí, só bem superficialmente, no caso da mulher, o importante é a anatomia, né? Porque às vezes uma mulher que está vendo esse podcast pode pensar, mas por que eu tenho tantas infecções e meu marido nunca tem nada? Então, uma explicação primeira seria a anatomia. A anatomia da mulher, o canal da urina dela, que é a uretra, é muito curtinho. Ele é curto, e ele sendo curto, ele está próximo de uma área que é uma área que normalmente tem bactérias, que é a área próxima da vagina e próximo do reto, onde saem as fezes. Eu falo isso no consultório porque às vezes ela chega muito constrangida por estar tendo infecções e fala, olha, por melhor que seja a sua higiene, vai ter bactéria aqui, não tem jeito. Você pode fazer tudo certinho, vai ter bactéria. E essas bactérias... numa relação sexual, por exemplo, aumenta a lubrificação da área vaginal e a movimentação da relação sexual empurra aquela bactéria que já estava no local para dentro da bexiga. Então, uma das coisas, não sei se você ia falar, se eu estou pegando já o meio do caminho. Até você está dando uma explicação que eu me lembro que a gente falou sobre esse outro podcast, que é a questão. Tá, doutor, tem mulheres que pensam, pô, eu tive infecção urinária depois da relação sexual com meu marido. Isso não é DST. Não é uma doença e outra passada de uma pessoa para outra, apesar de ter sido depois. E você, naquela oportunidade, você falou, cara, é simples. Depois do ato, faz xixi. Exatamente. Faz o xixizão lá e pronto. Isso é uma coisa extremamente simples que diminui de maneira bem significativa a quantidade de infecção urinária. Toda paciente que vem com essa queixa tem 3 coisas que ela pode fazer. Isso é uma coisa já muito bem definida e é extremamente fácil. Primeiro, aumentar a quantidade de líquidos. Porque você aumentando a quantidade de líquidos, você vai deixar a urina menos concentrada, você vai eliminar mais vezes aquela urina que está sendo acumulada. A segundo, não segurar a urina muito tempo. A gente tem toda hora no consultório, o paciente fala assim, olha, eu nunca tive infecção, mas agora eu virei advogado, eu tive uma audiência aqui que durou 5 horas, segurei a urina um tempão e tive infecção. Então, você segurar a urina muito tempo, como o Cristiano falou, leva a um maior risco de infecção, porque a bactéria fica parada ali, ela tem mais tempo para se reproduzir. E a terceira, que seria após as relações sexuais, urinar. Então, 3 coisas extremamente simples. Aumentar a quantidade de líquido, não segurar a urina muito tempo e urinar após relação sexual. Isso aí serve para qualquer mulher que tem infecção recorrente e mesmo as que não tenham, que queiram evitar ou prevenir, isso serve para todo mundo. Uma coisa interessante, até que você está falando que as mulheres têm essa mania de se preocupar se está limpa. Doutor, eu limpei direitinho, eu uso 3 tipos de sabão, não sei quantas loções, lavo 5 vezes. Isso leva a infecção. Né? Acaba piorando em vez de melhorar. Isso, essa limpeza exagerada é que leva, em alguns casos, à infecção urinária. Por quê? Porque existem lactobacilos que moram tanto na minha vagina quanto naquele pedaço ali da pele do períneo que eles são protetivos. Então, tanto a ginecologia como a própria nefro está usando hoje óvulos com probióticos para voltar à flora normal. Porque esses produtos químicos que a gente compra na farmácia... Sai matando tudo até as defesas. Então, esse negócio de ser limpa demais, tem que ver, porque assim, você tem a flora, a microbiota, né? Do aparelho ali vaginal, periurinário, que é o nosso grande carro-chefe de proteção. Entendeu? Então, isso para a mulher é extremamente importante. Vários tratamentos também, por exemplo, com infecção urinária pós-relação, a gente está usando o óvulo com probiótico. Por quê? Para voltar à flora, porque ela lava demais, usa produto demais. Então, são esses detalhes que numa consulta integral, né, mais ampla, a mulher vai entendendo como prevenir, não só usar antibiótico. Isso é muito legal porque no outro podcast, naquela oportunidade, né, doutor? Para a mulher entender que não é normal, mas é comum ter infecção após a relação sexual.
que invariavelmente se não foi passada do teu parceiro para ela, então não adianta acusar gregos e troianos, que não é assim. Você que está nos acompanhando ouviu de uma mulher, de uma especialista e de um homem também especialista. Então, acabar com esse tipo de coisa, porque eu já recebi muitas perguntas relacionadas a isso. Doutor, acho que meu marido está me traindo. Porque eu tô pegando infecção sempre quando a gente tem uma relação sexual. Eu falei, pô, sempre? Então sempre calma aí. Entra o quê? É de repetição, ela tá tomando cuidado em excesso, fazendo essa lavagem. Quando, muito bem, no último podcast, o Dr. Mário virou e disse assim, cara, é só fazer xixi, não é a lavagem total, é só fazer xixi. Isso já ajuda muito, né? E já pegando um gancho, Dr. Mário e doutora Cristiane, o que é, então, digamos assim, a urologia feminina e por que as mulheres devem prestar atenção a ela? Já temos várias indicações aqui do que por que as mulheres devem procurar um nefrologista e um urologista. O que é a tal da urologia feminina? Bom, até assim, no consultório é bem recorrente quando chega um homem mesmo, você fala, mas vocês atendem mulher aqui? Porque acho que todo mundo tem a ideia que o urologista é só homem e não trata de mais nada. Só que tem que pensar que é o seguinte, a mulher também tem infecção urinária, a mulher tem bexiga, ela pode ter problemas de não conseguir segurar a urina, incontinência, que a gente chama, né? Aquela perda de urina que não é intencional. Ela tem tumores de rim, tumores de bexiga. Então a mulher ela tem também vários problemas. A urologia ela é a especialidade que vai cuidar de tudo onde a urina passa. É mais ou menos isso. Ou seja, isso nós homens e mulheres temos em comum. Exatamente. O aparelho urinário. Nasceu a urina no rim, desceu para o canal que é o ureter, ficou um pouquinho na bexiga, passou pela uretra, próstata, pênis. Então assim, tudo onde a urina passa a gente vai ter nosso leque de ação. E as mulheres também vão ter os mesmos problemas. Então o que a mulher tem de especial, entre aspas, né, na urologia, é que ela tem, primeiro, a anatomia, como a gente acabou de falar, ela tem uma anatomia diferente do homem, que favorece, nesses casos, a infecção urinária. A mulher tem variações hormonais importantes, isso a gente tem que sempre lembrar. Um exemplo prático, quando você tem pessoas que já estão entrando no climatério, na menopausa, ela começa a ter, por exemplo, a mucosa daquela área em volta da uretra, começa a ficar mais ressecada, ela tende a ter infecções urinárias com mais frequência. A mulher tem a gravidez. Então, por exemplo, se você pensar, quando a mulher está grávida, o movimento normal do útero, ele cresce e gira para o lado direito e, normalmente, a mulher no terceiro trimestre já tem uma obstrução no rim direito que é normal e é esperada. Então, vai ter uma variação que, às vezes, pode levar a algum tipo de repercussão. Então, tem várias nuances aí que a gente acaba tendo que ver. Então, qual que é a lição principal? É saber que o urologista também está de portas abertas para as mulheres. Então, a gente, tendo qualquer dúvida, qualquer situação dessas, perda de urina, sangue na urina, pedras nos rins, a gente vai estar de portas abertas para os homens, mas também para as mulheres em qualquer situação Você me fez me lembrar de uma coisa, doutor, que a gente está falando da complementação de uma especialidade, nefrologia e urologia, e a andrologia. Ainda se usa esse termo, ainda é usado o termo porque a andrologia já é a parte dos cuidados do urologista com o homem do aparelho reprodutor. Isso, né? A andrologia é uma subespecialidade da urologia, né? Então seria uma parte mais voltada especificamente para o funcionamento masculino. Então a andrologia vai ver a parte da queda de hormônio a partir da idade, vai ver a parte do funcionamento do testículo, ver a parte da libido masculina, alterações de ereção, testosterona, dificuldade de você iniciar a ereção, dificuldade de você manter uma ereção, que também tem os detalhezinhos que a gente acaba aprendendo com o passar do tempo, que o paciente chega e fala assim, estou com dificuldade para ter ereção. Tá, mas você não é só uma coisa só. Tá, dificuldade começou o quê? Você tem dificuldade para começar a ereção? Isso pode estar muito ligado à ansiedade. Não, a dificuldade não é tanto para começar, eu tenho dificuldade para manter. Aí isso já pode estar associado à insuficiência arterial, parte neurológica. Então, assim, tem algumas nuances que a andrologia acaba vendo isso. De uma maneira muito simplória, todo urologista acaba sendo, de certa forma, um andrologista por formação. Mas alguns acabam especializando um pouquinho mais e direcionam um pouquinho mais para esse público. Mas, no geral, 99% dos urologistas vai saber lidar com esse tipo de problema sem maiores dificuldades. Doutora, desculpe a brincadeira,
eu conheci um grande urologista que ele falava para mim que a maioria dos problemas de ereção está na cabeça de cima, não é na cabeça de baixo. E isso é que verdade. tem esse trabalho Sim. da parte da andrologia, que é esse trabalho psicológico, entender o que a gente pode fazer com remédio ou não, né, para que o homem sinta-se menos tenso ou mais tranquilo para ter uma relação. Porque eu fico imaginando o seguinte, a pessoa já trabalha o dia inteiro, é cobrado no trabalho, tem trânsito, chega em casa, aí ainda tem algum problema, o cara não consegue ter aquele momento, aí a esposa cobra, tal. Eu fico imaginando o quanto vocês têm que ter de psicologia aplicado no consultório para esse tipo de situação. E eu falei da questão da urologia porque se tem confusão do urologista e nefrologista, é andrologista, então eu tenho que procurar outra especialidade? Não, isso já é uma subespecialidade Mas do olha que urologista. interessante, tem acontecido um fenômeno interessante com as mulheres, né? Lá no meu consultório, que eu atendo clínica médica também, elas têm marcado consulta para os seus esposos. Certo. Porque eles não têm coragem de assumir que estão com algum problema, ou de libido ou de ereção. Então, hoje as mulheres, elas estão assim... já que você não quer ir no seu urologista, vamos na minha médica. Aí acaba levando ele Aí acaba levando. Você também. Né? Coitado, não tem pra onde correr. Ele não tem pra onde correr, entendeu? O seu uro, você não quer ir no seu uro. Entendi. Então vamos lá na minha médica, porque eu estou com problema por sua causa. Então eles acabam indo, olha o poder né? de convencimento das mulheres. Eu vou te falar que isso é danada. muito verdade, doutora, que eu participei de vários eventos do Hospital Urológico e muitas mulheres, e no evento mais circulavam mulheres, contrário do que a gente imagina, que só os homens acham, pô, isso aqui é só para homem. E as mulheres falaram, eu preciso e eu já vou aproveitar e marcar para o meu marido também. Então é muito comum nos consultórios de vocês o homem ser levado pela mulher. Sim, sempre, demais. sempre. Porque, assim, o que está acontecendo hoje, talvez com esse acesso a mais informação, o homem está começando a compreender que libido e ereção são coisas completamente diferentes. Certo. E como a mulher está mais empoderada hoje, então essa relação masculino e feminino anda mudando muito. E nós médicos estamos tendo que nos adaptar. Então, por exemplo, se chega um homem, marca consulta comigo, ele chega e fala, eu vim aqui tratar da minha ereção. Eu não posso falar para ele, olha, eu não sou uro. Sim, já tem que dar os primeiros caminhos. Entendeu? Ali, né? Então, assim, doutor, eu vim aqui porque minha mulher desconfia muito na senhora. Eu sei que a senhora não é urologista, mas ela disse que a senhora vai achar um caminho. Porque é confiabilidade. Então, o que está acontecendo hoje? As pessoas procuram, independente da especialidade, e nós médicos, nós não deveríamos falar, isso não é comigo. Procuro outro organicista. Nós temos que parar de nos separar por órgãos. Porque a partir do momento que a gente se separa por órgãos, a gente de novo esquece o ser humano. E aí, faz exame do câncer de mama no mês de outubro. Ou só faz exame de câncer de mama quando vai no masto, na gineco. E quando vai numa consulta comigo na nefro, isso não é tocado. Entendi. Então, a gente perde muitas chances de cuidar da saúde porque a gente se especializou em áreas que são favorecidas na universidade, mas não favorece o paciente. Então, eu resolvi atender mesmo. Então, quando eles chegam lá, a gente vai conversar. E aí vem muito o que você falou. Minha mulher está cobrando mais performance. Eu fico ansioso, eu não tenho libido porque eu fico ansioso. E são vários pontos, é muito interessante quando a gente abre espaço para ouvir os homens. Por exemplo, excesso de masturbação e visualização no Instagram de mulheres, né? Isso prejudica o seu libido. Já tem estudos falando sobre isso, né? Eu quero aquele tipo de mulher que eu vejo ali no Instagram. E quando eu vou lá para minha relação, não é a mesma pessoa. Então, eu fico distanciando muito. Entendi. Né? Ou, por exemplo, diabetes, hipertensão e inflamação crônica não vai ajudar a irrigação peniana. Então, assim, você tem que cuidar da sua diabetes de um outro ângulo para poder favorecer uma ereção. Então, assim, o cuidado dessa parte androgênica do homem, ela é muito mais complexa do que só ir no uro também.
Entendeu? Então, o que eu vejo hoje é que nós médicos temos que voltar àqueles seres médicos do antigo, que entende de tudo um pouquinho e que sabe cuidar ou ligar para um colega, olha, estou te mandando fulano de tal, eu detectei que ele tem problema, vamos fazer um ultrassom peniano. Tem homem que não sabe que se faz ultrassom peniano. Né? Entendi. Tem várias coisas que a gente pode fazer de investigação, que às vezes o homem acha que é só fazer exame de próstata. E né? tem até isso sem estudo já, mais uns 15, 20 anos, a pessoa fica muito bem definido que a disfunção erétil é um dos primeiros marcadores de insuficiência coronariana. Sim. Então, assim, às vezes ele vem lá, a primeira queixa, insuficiência erétil, então a gente tem que nossa conversa está desde o começo disso, tentar não focar só naquele problema, olhar o paciente como um todo e perder, entre aspas, 5, 7 minutos, conversar com ele um pouquinho, encaminhar para um cardiologista, ver se ele fez uma avaliação cardiológica recente, que às vezes pode ter um problema muito mais grave do que a insuficiência erétil, que está escondido aí nessa queixa. Então, acho que é o que a Cristiane falou, a gente tem que olhar o paciente como um todo e com isso a gente acaba levando a um resultado muito melhor para todo mundo. E, doutores, essa pergunta eu vou fazer para vocês. Aproveitando que agora a gente está falando um pouco mais amplo da questão do tratamento, aquela mulher que foi descoberto o câncer de mama, que sofre com quimioterapia, sei lá se tem indicação para rádio, ou aqueles remédios muito fortes, qual é o impacto? Eu sei que o câncer de mama é tratável, é recuperável, mas qual é o impacto para os órgãos renais e a parte do todo o aparelho urinário? Qual é o impacto que essas quimioterapias, esses remédios fortes causam? Tem alguma relação, tem alguma causa direta e algum problema renal ou urinário? De maneira geral? A parte dos rins, né, a gente vai falar assim, melhor, eles vão ficar sobrecarregados e na oncologia você tem que ter uma função renal melhor possível, porque uma boa parte do leque de opções de tratamento depende de você ter um rim funcionando bem para ele poder ser bem utilizado. Do nosso lado da urologia, a gente tem que agir de maneira muito proativa para tentar proteger esses rins. Então, você tem que fazer, às vezes, uma avaliação, ver se essa paciente não tem um problema de cálculo, ver se ela não tem um risco de uma obstrução, ver se ela não tem problema de infecção renal crônica, infecção urinária crônica também. Porque o que acontece? A infecção urinária, por exemplo, se você tiver um paciente, de uma maneira bem simplificada, se você pegar, por exemplo, um cotonete, botar na pele aqui, vai vir bactéria. Na urina, bactéria, na parte do bactéria e fungo, vírus. Então, o organismo ele convive com bactérias e fungos de maneira normal o dia inteiro. Na hora que o teu sistema de defesa cai, aquela convivência passa a não ser muito tranquila. Entendi. Aí começa a aparecer infecção urinária, infecção por fungo secundária, o paciente começa a ter desarranjo intestinal, infecção intestinal. Por quê? Porque a resistência dele caiu. Entendi. E na hora que ele está passando por uma doença grave, usando quimioterapia e tal, esse desbalanço pode acontecer. Então aí que é a hora do urologista entrar, o nefrologista entrar de forma preventiva para manter uma função renal adequada e agir de maneira proativa para não deixar essa função renal piorar no futuro. Então nós falamos aqui de infecção urinária, cálculo, né, as famosas pedras nos rins. Quais outras doenças ou outras coisas que acometem as mulheres na urologia e na nefrologia? Eu vou passar agora para você, que eu já estou gastando meu tempo. Que isso, não existe tempo contado aqui não, viu? Então, assim, né, o que eu vejo hoje? Hoje as mulheres, elas se permitem usar várias coisas, né? Seja suplementos, reposições hormonais, cirurgias plásticas, procedimentos. Certo. E a gente precisa entender que tudo isso pode ter impacto na saúde, né? Não que não deve ser feito, mas sempre escolher bons profissionais, né? Que saibam explicar, né, as possíveis consequências, né? Por quê? Porque o rim, ele é um órgão extremamente sensível a infecções crônicas, a resposta imunológica, né? Como bem o Mário falou, quando o paciente está em tratamento oncológico, o oncologista já sabe que ele precisa manter o paciente hidratado,
que as doses de remédio precisam ser adequadas para aquela função renal e que algo pode acontecer com aquele rim, né? Então, essa forma de ver o paciente antes da lesão, que é o que a gente chama hoje de injúria, né? Hoje a gente não espera perder o órgão, aumentar a creatinina para 2, 3, 4 para eu começar a me manifestar. Eu começo a trabalhar na injúria. Então, por exemplo, se eu vou tratar uma mulher que ela já é idosa, ela tem uma massa muscular menor, ela já tem uma hipertensão, uma diabetes, uma doença de base, eu vou começar uma químio, é claro que eu vou olhar mais para a função renal. Certo. Da mesma forma, eu vou fazer qualquer suplementação. Hoje a gente tem tido vários, até vai ter o primeiro congresso do Centro-Oeste da Nefrologia aqui em Brasília, estão todos convidados. E a gente vai ter uma amiga, a Joane, que ela vai até falar sobre essa parte do suplemento, e eu acho super importante, porque assim, a gente tem, as pessoas precisam entender quanto de suplemento eu posso utilizar sem lesar minha função renal. Então, eu posso fazer esse procedimento sem ter um desequilíbrio da minha função renal. A gente sabe, por exemplo, que o PMMA, que as mulheres estão amando colocar no glúteo, né? Ou colocar em outras partes, pode levar a uma nefrocalcinose. A gente já tem relato na literatura. Então, assim, ter muito, as mulheres precisam estar mais atentas, ler mais, né? Se informar mais, perguntar para o seu médico. A gente precisa dar mais abertura para tirar todas as dúvidas das mulheres, no sentido de que isso vai prejudicar a minha saúde, pode prejudicar. Então, a gente ter uma fala bem clara, né, esclarecida, não só entregar o termo de consentimento, mas, poxa, falar realmente a chance de ter algum problema. Mas a gente tem que pesar risco e benefício. Hoje, a cultura da segurança, né, a gente tem conversa aberta. Eu tenho um paciente que chega para consultar comigo com todos os artigos que ele achou no Google e ele manda eu assistir o vídeo do Instagram do colega que ele viu. Então, assim, hoje a gente está com condutas super compartilhadas. Entendi. Tem gente que fala assim, professor, doutor, eu posso tomar tal coisa? Eu vi no vídeo do Laí Ribeiro, eu vi no vídeo não sei o quê. Não adianta hoje o médico ter uma postura, isso não é medicina. Claro que é, porque já está na vida das pessoas. Entendi. Você tem que estudar. Uma vez eu fui conversar com um colega oncologista, falei sobre algumas suplementações que eu estava querendo colocar na paciente. Ele falou, eu nunca li artigo sobre isso. Problema seu, entendeu? Porque você tem que estar atualizado. Se você não é a tua área, confia no colega. Sim. Então, assim, hoje não tem mais como. O médico tem que entender. Qualquer médico, você fala, olha, eu vou dar uma lida, vou ver esse artigo, ou não trabalho com isso, vamos procurar uma nutricionista? Então, assim, eu vejo que as mulheres, elas, além de se empoderar de todas essas coisas maravilhosas, né, que eu sou super a favor de ficarem lindas, né, a gente também entender, escolher bons profissionais, né, que não tenha nada no CRM, que você confia, que você já viu fazer alguma coisa, que tenha esse cuidado de fazer exame prévio, de olhar a creatinina, né, de saber as doenças prévias. Então, eu acho que, em geral, acho que é isso que as mulheres precisam olhar. Doutora, você já até se antecipou no meu desfecho aqui do podcast, que é você dar uma baita de uma alerta, de um aviso, de boas orientações para que as mulheres procurem se cuidar. Porque o Outubro Rosa, só recapitulando, é voltado para a importância da prevenção e do tratamento do câncer de mama. Mas a nossa intenção aqui não é sermos oportunistas, e sim abranger mais outras áreas para que a mulher tenha mais qualidade de vida, mais saúde, de uma maneira mais geral mesmo. A doutora já deu a deixa dela, Mário. Agora eu queria saber de você, o que você poderia dar de orientação para as mulheres, depois de tamanho, acho que isso aqui foi uma faculdade online. O que você poderia falar para as mulheres para que, a partir de hoje, quem nos assistiu, tocar o barco da questão, cara, eu preciso me cuidar, por onde eu começo? Olha, acho que a grande ideia é você abrir o olho para tomar cuidado sobre, primeiro, o câncer de mama, mas o que a gente já conversou, o câncer de mama é só a ponta do iceberg, é só um detalhe. Pensar em não só a mama, mas na saúde geral da mulher. E aí lembrar que o urologista ele tem essa ação não só nos homens, mas também com as mulheres. Na parte de infecção urinária, que é o que a gente vê muito, relembrando aí esses cuidados,
E o que fica mais importante aqui é a gente tentar chegar no problema antes do problema aparecer. Então, você não ficar esperando aparecer um sintoma para você ir atrás do médico. Okay. Isso vale para a mama, vale para o coração, vale para a próstata, vale para todos os lados. Então, se você esperar ter uma dor no peito para ir procurar um cardiologista, a coisa já está muito avançada e já tem um problema. Então, talvez o principal motivo da gente estar aqui hoje é alertar a população que você tem que se precaver, fazer consultas de avaliação antes de você ter um sintoma. Esse é talvez o ponto-chave e acho que é talvez nossa principal missão aqui esclarecer nesse sentido. Total missão nossa. Muito obrigado, Mário, doutora Cristiane, vocês foram, assim, ímpares. Hoje, eu agradeço muito. A defesa do rim que eu vou anotar. Não, pode deixar, tá gravado. Se você quiser, fique indo e voltando no podcast. Eu vou fazer um quadro, seja mais. Puxa vida. Não, eu para leigos e troianos, eu também entendi tudo. Eu uso esse discurso para meus alunos na universidade, né? Você dá aula também, doutora? Dou aula também. E na aula eu tento seduzi-los, né? Eu já estava quase na metodologia e fazendo isso nessa conversa. Eu vou largar assim. Vai tomar o espaço dela, porque agora somos dois. Quando eu termino a aula, sai todo mundo falando assim, eu vou fazer néforo. Tá vendo? Eu tava quase voltando. É sempre uma ideia, sedução, né? Porque, na verdade, nefrologia é uma área que as pessoas fogem, né? Entendi. E eu costumo falar assim, olha, o Dr. House era nefrologista na série. Por quê? Era? O Dr. House era nefrologista. Eu pensei que ele era infectologista. Eu não Ele sabia. é nefro e infecto. Mas a maioria das sacadas dele era nesse ponto, É nesse né? ponto. Mas por que ele é nefrologista? Porque o nefrologista é o grande médico internista da clínica médica. Olha só. Esclarecedor. Pronto, eu faço a Pronto. nefrologia. Agora, não. E outra, não só faça, como procure, né? O urologista já está mais comum, mas procure. Você sabe que esse nome, nefrologia, não nos atrapalha? Nefrologia. Nefrologia. As pessoas acham que é da cabeça. Tem gente que pergunta assim pra mim, você é médica da cabeça? Nefrologia? Eu falo, não. Nefrologia é de quem? É que tinha que ter uma coisa mais de Rim ali, não tem, né? Devia ser Rinologista. é médico do rim, rinologista. Mas como a unidade anatômica do rim é o néfron, então a gente é chamada nefrologista. Isso nos prejudica um pouco. Porque as pessoas... Gente, nefrologia é quem cuida do rim. Então, não esqueça disso. Pronto. Agora não esqueça e procure. Eu vou deixar aqui as redes sociais de vocês, se vocês me permitirem, tá? Então, em algum lugar desta tela, algum lugar, não vou fazer aquele negócio igual o youtuber faz, acompanhe, clica no sininho, não tem disso, mas clica lá no sininho, acompanhe a gente e acompanhe os nossos profissionais aqui, que hoje foi de algo assim, para mim, foi muito prazeroso, informativo, e eu me diverti muito. Porque toda informação, quando ela é bem-vinda, bem tratada, bem cuidada, como vocês cuidam do paciente de vocês, isso é maravilhoso. E realmente, sabe aquele negócio que, já perdi a fé na humanidade, no médico então, agora eu tenho toda a fé nos médicos. E vocês dois já ganharam meus pontos máximos aqui. E eu espero que a gente tenha passado para você que nos acompanhou essas informações e as orientações básicas para que você tenha uma melhor qualidade de vida e bem-estar da sua saúde como um todo. Gente, muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Até logo. Top. Até a próxima. Até a próxima.